Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos analisando os concursos e seleções nas regiões do nosso país. Eu separei todos os concursos e seleções que tiveram no ano de 2019 para a gente fazer esse levantamento. Então hoje a gente vai falar sobre a região Centro-Oeste. Primeiro tópico, concurso ou seleção. Eu separei em quantidade de vagas e em quantidade de processos, relembrando que a quantidade de processos não necessariamente resume a quantidade de editais. Porque, por exemplo, se em um edital tinha o cargo de professor de educação física e o de profissional de educação física, eu trabalhei como se fossem dois processos diferentes, já que são cargos diferentes, cargas horárias diferentes e vencimentos também diferentes normalmente. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesses dois gráficos é a diferença em relação à região norte e à região nordeste. Nos vídeos anteriores, você pode dar uma olhada aqui no card, eu vou colocar na nossa playlist Mundo dos Concursos. A gente vê que na região norte e na região nordeste, a quantidade de seleções, a quantidade de concursos foi basicamente a mesma, né? Foi quase metade metade. Já na região centro-oeste, a gente vê que apenas um quarto tanto dos processos como do total de vagas, e está relacionado a concurso, pelo menos no ano de 2019. Isso acaba sendo ruim para a profissão de uma forma geral, já que na seleção normalmente são profissionais temporários, com contrato de 1 ou no máximo 2 anos. Então no concurso os profissionais têm a estabilidade, né? Enquanto que na seleção são apenas profissionais temporários. Isso, de certa forma, enfraquece os vínculos dos profissionais em seus serviços e acaba enfraquecendo, de certa forma, também a nossa profissão. Então, resumindo aqui, a quantidade de processos em relação ao concurso foram 53, e seleção 119, e a quantidade de vagas, no total de 823, 619 foram seleção e apenas 204 vagas foram relacionadas a concurso público. Em relação às etapas do processo, eu venho batendo bastante nessa tecla, porque apesar da gente trabalhar bastante em relação às provas objetivas, eu venho percebendo que em todas as regiões do país, a análise curricular e a prova de título são sempre uma constante também. Então, eu separei aqui processos seletivos que tiveram como uma das etapas a prova objetiva e processos que tiveram a análise curricular ou prova de títulos, e deu exatamente a mesma quantidade na região centro-oeste, 132 para cada um. Na região norte e na região nordeste a gente acabou vendo que a prova de títulos e a análise curricular estavam mais presentes, mas na região centro-oeste foi de certa forma pareado, né? 132 processos para cada um. Obviamente não é a soma deles que vai dar o total, já que em alguns processos tem a prova objetiva e tem a prova de títulos. Outras etapas que surgiram na região centro-oeste foram provas discursivas, redações, entrevistas e até dinâmicas de grupo. Vamos para frente. Em relação a definições do cargo, esses números são em relação à quantidade de vagas. Então a gente vê que mais de 3 quartos, mais de 75% das vagas foram para professor de educação física, e aí, consequentemente, a gente vê que são vagas mais relacionadas à educação. 39 vagas foram para o cargo de educador físico, mais uma vez a gente relembra aí que não é a nomenclatura ideal para o profissional de educação física, que teve apenas 9 vagas. Em outros, tiveram 113 vagas, mas não porque tiveram muitos cargos diferentes de professor de educação física, educador físico ou profissional de educação física. E sim porque um cargo apenas, que foi agente de esporte e de lazer, se eu não me engano, lá no Mato Grosso do Sul, teve apenas um processo seletivo, teve 110 vagas. Então acaba tendo essa discrepância aí no gráfico. Mas além desse agente de esporte e de lazer, agente social de esporte e de lazer, teve instrutor de educação física, teve facilitador de dança, enfim, teve outros cargos, mas esse grande número se resume ao fato de 110 vagas foram apenas em um processo seletivo. Em relação às secretarias, a gente vê mais ou menos o resumo do gráfico passado. Mais de 75% das vagas foram na Secretaria de Educação, 662 vagas foram para a Secretaria de Educação. O esporte e lazer, nesse caso da região centro-oeste, justamente pelo cargo de agente social de esporte e lazer, teve uma relevância muito maior do que na região norte e nordeste, com 118 vagas.
Na saúde, apenas 22 vagas. Na assistência social, 18. Interessante que, mesmo sendo poucas vagas, foi mais ou menos pareado a saúde e a assistência social, campos que o profissional da educação física, principalmente do bacharelado, pode atuar. Em outros, a gente coloca ou processos seletivos que não trouxeram especificidade da secretaria em que o profissional iria atuar, ou que estava destinado para a Secretaria de Administração, e aí a partir do momento que o profissional é contratado, ele é remanejado para determinados locais que o edital não exemplifica, né? Em relação às vagas por estado, no total da região centro-oeste tiveram 823 vagas, no Mato Grosso do Sul foram 346, no Mato Grosso 330 e no estado de Goiás apenas 147. Então a gente vê que, mesmo sendo uma região com apenas 3 estados, teve mais vagas do que a região Nordeste, por exemplo. Se eu não me engano, teve um pouco menos do que isso, mas vale a pena conferir. Mas relembrando que foram apenas 3 estados que tiveram bastante vagas, principalmente na área da educação. E aí o último tópico é em relação ao vencimento base. Eu achei bastante interessante que, em relação à região centro-oeste, a gente viu uma média salarial mais alta do que na região norte e na região nordeste. Quando a gente vê a média salarial por hora-aula da região norte e da região nordeste, a gente vê que varia entre 10 e 15 reais a hora-aula, variando nessas 3 faixas de carga horária, né? 20, 30 e 40 horas semanais. Já na região centro-oeste, a média salarial por hora-aula variou de R$ 13,50 até R$ 18,35. Então é uma média salarial mais alta do que as outras regiões, talvez pelo custo de vida também ser mais alto. Isso daí vale uma análise mais minuciosa, mas em valores brutos, né, o vencimento base, em média, é maior do que as regiões norte e nordeste. E aí eu vou deixar essa tabelinha aqui para você dar uma olhada mais a fundo, mas a gente vê que tem também, assim como na região nordeste apareceu, alguns processos que trazem um vencimento meio que ridículo, hein? Então, um processo seletivo de 40 horas com um vencimento base de apenas R$ 1.000, dando uma carga horária de um valor de hora-aula de apenas R$ 5. Isso eu considero um absurdo. E aí a gente vê que nos valores máximos também estão semelhantes a outras regiões do país, com cerca de R$ 26 a hora-aula. Então é isso, a gente finaliza por hoje essa nossa breve análise de concursos e seleções que tiveram na região centro-oeste. Se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada aqui no nosso canal, se possível se inscreve, que ajuda bastante o nosso trabalho. A gente tem diversos vídeos de resolução de questões, aulas teóricas. Lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica. A gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos também. A gente tem alguns materiais específicos para preparação de concurso de educação física, como e-books e também o curso online. Você pode encontrar mais informações e adquirir esses materiais no link da descrição aqui desse vídeo. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail, conc.edefisca@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.